Inovidáveis! Estou aqui para fazer um estudo de provérbios com o Davi, o extraordinário Davi. Bom, eu sempre digo que conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar. Em 2022, o Davi, de forma extraordinária, super topou fazer um estudo de provérbios. E agora nós estamos repetindo essa dose. Davi, eu queria que você falasse para os inovidáveis seu nome, você é filho de quem e quantos anos você tem, em que série você está. Responda aí para os inovidáveis quem é o Davi. Olá, inovidáveis, eu sou o Davi. Eu sou primo dessa minha prima, sem fronteiras, gente. Super inovidável, tem 9 anos e estou no quarto ano. No quarto ano. Agora é com você. Me fala aí, Davizinho, inovidável, inesquecível. Com quantos anos, que é uma curiosidade, com quantos anos você começou a ler? Eu comecei a ler com 3 anos. Com 3 anos. Uau! E desde que eu era pequenininho, os meus pais eles já me ensinavam a caminhar nos caminhos do Senhor. Que bênção! Então, ensina o filho no caminho que se deve andar, que quando cresceres, certamente ele não vai se desviar. A prima Ercília, a mamãe Exato. Eliana, foi criada e nós vivemos na presença do Senhor. E isso certamente fez uma diferença enorme nas nossas vidas. Porque o temor ao Senhor nos afasta de quê? Das coisas erradas, né, Davi? Uhum. Davi, nós vamos começar hoje no capítulo 1 de Provérbios, e o Davi, como ele já é um orador nato, gente, que vai fazer a leitura de Provérbios, e logo após eu vou escolher um versículo para dar um insight sobre o versículo, e o Davi outro. Davi, você está com a palavra, já pode começar a ler aí o capítulo 1 de Provérbios. Inclusive, a introdução é uma introdução e propósito. Pode começar, Davi. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direto e correto, ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento quanto aos jovens. Se der ouvidos, aumentará seu conhecimento. E quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Advertências da sabedoria. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém, vamos nos divertir, armando emboscada contra quem de nada suspeita. Vamos engoli-los vivos, como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros, como são destruídos os que descem a cova.
acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubarmos. Junte-se ao nosso bando. Dividiremos em partes iguais tudo que conseguirmos. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal. Estão sempre prontos para derramar sangue, assim como é inútil estender a rede se as aves o observam. Também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida. Armam emboscadas contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos. Quem assim procede a si mesmo se destrói. Ouvinte sabedoria. Sabedoria clama em alta voz nas ruas. Ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas, nas portas da cidade faz o seu discurso. Até com vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência. Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezaram o conhecimento? Se respeitarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi a minha mão. Visto que desprezam totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu, de minha parte, corrijo-me da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Quando é preciso que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem, então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência, comerão do fruto da sua comida e se fartarão de suas próprias maquinações. Pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e está tranquilo, sem temer nenhum mal. E aí, qual é o seu insight? Qual é o seu versículo que você vai escolher para poder falar aí para os inovidáveis? Versículo Qual versículo? 11. Lê novamente. O 11. Se disserem venha conosco, temos de tocaia para matar alguém, vamos divertir-nos amando uma emboscada contra quem de nada suspeita. Vamos engolir os vivos como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros como são destruídos os que descem a fome. Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com roubarmos. Junte-se ao nosso bando. Dividiremos em partes iguais o que conseguirmos. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem. Qual é o... Me desculpa aí, mas é que, na verdade, o resto que eu falei é a continuação do 11. Entendi. É por isso que eu falei do 11 até o 16. Não, Entendi. do 11 até o 15. Entendi. E o que você pode explicar a respeito desse versículo dos versículos que você leu? Qual é o insight que você pode dar aí para os inovidáveis, seja da sua idade
mais velho, não importa, porque o conhecimento é para todos e nós aprendemos com todos. O que você pode hoje falar dentro desse versículo aqui que você escolheu? Por que você escolheu? Eu escolhi por causa que fala sobre um conselho muito sábio aí. Não ir na onda de pessoas, não ir na onda, na vereda de pessoas que são assim, que simplesmente fazem coisas más, fazem coisas que são contra a vontade de Deus, mesmo que seja só para se encaixar na sociedade. Não, você tem que ser diferente e tem que seguir os caminhos do Senhor. E é sempre bom andar em princípios e valores, né, Davi? Exato. Independente, e lembrando que a gente não precisa, que nós já temos a nossa identidade e que nós não precisamos nos encaixar em grupos e fazer coisas erradas, porque quando a gente tem a nossa identidade clarificada, nós sabemos quem nós somos e somos amados e somos filhos de Deus, a gente não precisa provar nada para ninguém, porque nós sabemos quem nós somos. Muito bem, o seu insight foi maravilhoso. Agora a prima vai falar. Você quer falar mais alguma coisa? Agora sou eu, a prima. O meu insight é no 7. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, é como você falou agora. A gente nunca pode desprezar a sabedoria, nunca pode desprezar a instrução da mãe, do pai. E nós temos que, além de não desprezar a instrução do pai e da mãe, a gente não pode desprezar a instrução da palavra de Deus, porque a palavra de Deus tudo. Aqui, inclusive, em Provérbios, ensina como ser um bom filho, um bom esposo, ensina também sobre finanças, ensina como que nós devemos andar com a sabedoria, porque tudo isso vai nos fazer ser melhor a cada dia. Então, o insight hoje da prima é sobre o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria, e se a gente desprezar isso, a gente é o quê? Louco. Então a gente nunca pode desprezar a sabedoria da palavra do Senhor e a instrução da vida. E todos os dias a vida vai nos dando instrução para a gente viver da melhor forma possível. Quer falar, Davi? Mais um pouquinho? Qual foi a última instrução que a sua mamãe te deu e que fez a diferença na sua vida? A última instrução que ela me deu e fez diferença na minha vida? Eu nunca mais deixar a porta que dá lá para fora da minha casa aberta, por causa que desse jeito o meu irmão ele pode acabar indo até a piscina e se afogando lá, igual tinha acontecido, mas graças a Deus ele se recuperou e agora está vivinho na nossa casa. Graças a Deus, foi um livramento, né? Então, esse foi uma instrução que a sua mamãe te deu e você agora sempre tem uma atenção redobrada de sempre que passar pela porta, nunca deixar a porta aberta. Muito bem, Davi. Então, a instrução, ela faz toda a diferença nas nossas vidas. E você é um menino extraordinário. Eu amo a sua vida. A Priminha ama conversar com você. Você é um garoto muito instruído, tem muito conhecimento. E eu, olha, admiro você como pessoa, como primo,
como aluno, admiro a sua inteligência, e por isso que você está hoje aqui, porque eu sei que você tem muitas coisas a ensinar às pessoas que estão aí nos ouvindo. Olha, te agradeço por essa oportunidade, te agradeço por você estar hoje aí disponibilizando o tempo, porque o tempo é a moeda mais cara do mundo, para poder fazer essa série de provérbios, esse estudo, juntamente com os insights do Davi e da prima Ercília. Até breve!